Olá, boa noite! Cá estamos para mais uma live onde vamos trocar conhecimentos, divulgar informação, trocar experiências, falar de um assunto muito presente que são condomínios. Condomínio hoje, todo lugar que você olha tem um prédio. Todo lugar que você olha, você tem um condomínio de casas. Então, condomínio é uma coisa que está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e muitas questões são debatidas, né, nesse ponto. Muitas curiosidades surgem, falta às vezes informação, falta conhecimento, e aí na nossa missão de divulgar, trocar ideias, expandir conhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre condomínio aí com um parceiro nosso já de algum tempo e que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, né? Então a gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar, o Lucas, nosso convidado, também vai entrar, mas olha, aproveito para falar uma coisa aqui. Hoje eu assisti uma live muito legal. Ontem eu peguei um pedacinho de uma também, que achei bem interessante. E gostei de uma coisa, né? O pessoal está começando live com música e terminando live com a mesma música, né? Às vezes com algum significado linkado, não, ou não, às vezes só para animar um pouquinho, né, a live. E aí, o que vocês acham? Acham legal essa ideia? De repente, a gente, né, começar a adotar esse sistema, porque fica mais alegre, né? Fica um sonzinho mais agradável, acho que pode ser bacana. Então, assim, se alguém quiser se manifestar, dar sua opinião, voltar. Ah, olha, já temos um joia aqui, um ok, ó. Muito bem, vamos pensar nisso, né? Vamos começar a escolher aí um repertório. Não sou muito boa com nome de música, de cantor, essa coisa toda, mas vamos pensar nessa possibilidade. Quem sabe já na próxima live, né? Ou então na live. Porque, gente, nós estamos bolando o seguinte, hein? O dezembro nós teremos duas lives. A live da primeira semana de dezembro vai ser normal, ainda já tem o tema, já o parceiro que vai participar. E na segunda semana de dezembro, na segunda quinta-feira, nós vamos ter uma live meio que assim, encerramento de 2020. Porque aí depois já vem já aquelas organizações, aquelas coisas, né, para férias coletivas, paralisação do serviço forense, as atividades. Então a gente vai ter uma live só do pessoal do escritório. Acho que vai ser nessa live que a gente vai escolher uma musiquinha para poder animar o nosso ambiente. Acho que vai ser legal. Eu aprendi, né? Nesse mundo nada se cria, né? Tudo se copia, né? Mas não é Ctrl C, Ctrl V, né? A gente aprimora o conhecimento, né? Então, assim, uma ideia boa, ela tem que ser propagada e divulgada. E se der para aprimorar, melhor ainda, né? Então, essa ideia de pôr uma musiquinha na live, olha, foi muito atrativa, foi muito legal e a gente vai pensar nisso. Vou pedir para o pessoal já pensar numa música, se vocês quiserem mandar sugestão, ó, manda aqui a sugestão na caixinha de comentário, manda no direct, ou então depois a gente pode fazer, né, uma enquete, alguma coisa assim, para poder escolher aí uma música mais votada, essa coisa toda, né? Que aí a gente vai começar, né, ver o que o pessoal falou e pôr uma musiquinha na nossa última live do ano. Se for aprovada, se todo mundo gostar, o que a gente faz? Simples assim, adota o sistema. Porque o que é bom é para ser divulgado, né, gente? Aí a gente vai divulgando e vai falando e vai fazendo e vai aprender. Ah, Zero, olha, Zé, hoje o Azer é um amigo, nós já fizemos live. O Azer mora em Portugal atualmente, brasileiro, mas hoje nós começamos o dia com live e vamos terminar o dia com live, não é verdade? Porque o Azer logo cedo ele teve a live dele lá em Portugal, que aqui era 7 horas da manhã e lá 10 horas da manhã, né? E eu estava presente na live dele. Hoje deu tudo certo. Ontem foi meio complicado.
Olha, eu estou vendo aqui, eu já mandei o convite para o Lucas, só falta o Lucas aceitar o convite. Mandei lá no Silveira e Tomé. Vamos esperar aqui, cadê o nosso Lucas, nosso convidado? Ah, ele não está conseguindo participar. Lucas, olha, uma vez eu entrei pelo Instagram errado, hein? Vê se você está no Instagram certo, que dá certo, hein? Porque teve um dia que eu entrei pelo meu pessoal. Ai, rapaz, foi uma correria. Eu comecei pelo meu pessoal, me avisar aqui, minha produção, mais conhecida como Filhas. Mãe, você está no Instagram errado. Corri eu. Ó, tô enviando solicitação de novo, Lucas. Vamos ver se dá certo agora. Corri eu para deslogar uma live e começar outra no Instagram, certo? Veja lá. Azer, e amanhã tem live de novo, né? O Azer tem live de novo amanhã, gente, no canal Cris Azen. Ele vai falar, continuar falando sobre plano de negócios, né? Sobre quem pretende empreender em Portugal. Eu assisti hoje, foi muito bacana. Amanhã tem o terceiro tempo da live dele. Eu vou me esforçar, vou estar lá de novo, vamos ver se a internet ajuda e se a gente consegue aí participar. Então, Lucas, vamos lá, Lucas. Mandei o convite para você, só falta você aceitar agora. Vamos ver o que temos aqui. Não temos perguntas, mas tem alguma coisa aqui do Lucas. Um sinalzinho vermelhinho aqui, deixa eu ver se baixa, se sobe. Não, não baixa nem sobe, mas o Lucas está já chegando, ele não está conseguindo participar. Olha só, Lucas, sai do Wi-Fi, entra no 4G, vamos ver se dá certo, Lucas. Ou me manda uma solicitação, olha, tem a solicitação aqui da Mari Tomé, acho que é sua mãe, né? Veja aí, por favor, a Mari está conseguindo, você não está. Então, deve ser alguma coisa ou do Wi-Fi. Ah, agora acho que está, hein? Cancelando. Ah, muito bem! Você estava de convidado misterioso. Cheguei. Aquelas coisas da internet, né, Lucas? Seja muito bem-vindo. Eu que não gosto de Boa falar, estava noite. aqui batendo um papo com a galera, falando da live do meu amigo Azer hoje de manhã, que eu já assisti, amanhã vai ter de novo. Ele está em Portugal, empreendendo, e explicando aqui para o pessoal que uma das coisas que nos motivou a falar sobre auditoria em condomínios é que por onde a gente olha, o que a gente vê? Um prédio, um Condomínio. condomínio. Se não é um condomínio, né, de edifício, pode ser de casas, aí muitas vezes associação de moradores, né? E existem muitas dúvidas, muitas questões aí para serem debatidas. Então, pensando nisso, numa necessidade de divulgar o conhecimento, transmitir informações, a gente falou, bom, por que não chamar o nosso amigo Lucas, um cara da vida contábil há mais de 18 anos, ele veio do mundo corporativo e está na carreira solo numa empresa contábil familiar. Então, ele tem a mãe, ele tem a irmã como sócia, tua empresa parece muito com a minha, que o meu escritório de advocacia também é um escritório familiar, onde tem marido, tem filho, tem sobrinho, é uma coisa assim muito boa que a gente, né, fala com mais descontração, mais à vontade, é muito legal, né? Lucas, eu tenho uns recadinhos antes da gente começar, né? Que é aquele de enfatizar, não é uma aula, não é um curso, é um bate-papo entre amigos, entre parceiros, onde o nosso objetivo é transmitir um pouco do nosso conhecimento e colaborar esclarecendo eventuais dúvidas. Aliás, pessoal, quem tiver dúvida, põe aqui, pode ser na caixinha de comentários, ou tem uma interrogaçãozinha aqui no Instagram, vocês podem clicar lá e fazer também a pergunta nessa caixinha onde tem interrogação. Quem fizer isso, o que acontece? Quando eu abro a caixinha, a pergunta fica aparecendo na live e fica ali gravadinha. No comentário, não aparece depois no IGTV. Essa live também ficará gravada 24 horas no Instagram e depois vai para o IGTV. Eu vou colocar nas redes sociais do escritório, o Lucas também vai colocar nas redes sociais
dele. Quem tiver dúvidas, quem quiser contribuir com perguntas, fique à vontade, mande para a gente. Nós vamos tentar responder todas durante a live. Se ficar alguma para trás, depois o Lucas se compromete, porque é a área dele, em responder. A gente manda aí, pode mandar através do direct, tá? Ou no meu, ou do Silveira e Tomé Contabilidade. Fiquem super à vontade. E para quem não me conhece, porque tem aqui alguns convidados do Lucas, meu nome é Nancy Regina, vocês devem ter visto lá pelo Instagram, claro. E eu sou advogada, atuante há mais de 30 anos, né? Novinha, tal, né? Não precisa fazer conta de idade, por favor, né? E nós somos especialistas na área empresarial e na área imobiliária, e por isso nós temos um bom relacionamento nessa área condominial, e foi onde eu conheci o Lucas, que vem sendo um parceiro muito presente nas nossas atividades. Então, boa noite a todos, agradeço a presença de todos, e principalmente a sua, Lucas, que está dispondo aqui do seu tempo para colaborar aí com o nosso público. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Nancy. Eu que agradeço o convite, né, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre essa auditoria de processos em condomínios. Reforçando um pouquinho aqui da biografia, eu venho de uma família de contadores, né? Desde o vô, passando pela mãe, eu e o herdeiro que está chegando aí, quem sabe vai ser contador também, né? Vai Nem depender nasceu, você dele. já escolheu a profissão. Ai, meu Deus. Vou deixar na mão dele, vamos ver se ele vai querer. Muito bem. É isso aí. Então, conta aí para a gente um pouquinho dessa auditoria de processos em condomínios, ô Lucas. A auditoria de processos, ela é um pouquinho diferente da auditoria contábil em si, né? A auditoria contábil, ela visa mais, ela foca mais nos livros contábeis, nos registros, na inspeção dos impostos. A auditoria de processos nos condomínios, ela também faz isso. Mais para frente a gente vai até entrar nos pormenores. Então ela difere um pouquinho da questão da auditoria contábil. A auditoria o mercado condominial ele está muito grande, né? Como você mesmo falou, a gente olha para o lado aqui, tem prédio. Só no ano de 2019, para você ter uma ideia, o mercado de condomínio movimentou 150 bilhões de reais em 2019. E quem Muita grana, administra? Demais. E quem administra essa grana é o síndico. claro. Então, conversando com os síndicos, conversando com as administradoras, e trazendo a expertise contábil nossa, a gente resolveu desenvolver um processo para trabalhar junto com os síndicos. Uma auditoria que fosse focada especificamente para os condomínios, para o trabalho do síndico e das administradoras também, né? Pode parecer que é um trabalho específico só para o síndico, mas para a administradora também, né? Porque tem muita administradora de condomínio que até faz esse trabalho preventivo, né? A gente costuma falar que é uma auditoria, não é só quando tem um problema. Chega a ser um trabalho preventivo também. E a gente tem essa questão na contabilidade, né? A gente fala que quem faz não confere, quem confere não faz. Então a Verdade. gente acaba dando esse suporte aí para as administradoras. Bom, bacana isso, hein, Lucas? É muito importante porque traz muita transparência para esse meio, não é verdade? Isso. Porque o síndico ele administra o condomínio, ele não é considerado uma empresa, mas ele acaba tendo que, hoje, com a profissionalização da profissão, ele acaba tendo que administrar dessa forma. Como se fosse uma empresa, né? Exatamente. Então a gente pensou, por que não trazer regras de compliance, de impessoalidade, de moralidade, de eficiência para esse trabalho que o síndico faz? Foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse trabalho. Que legal, que legal. Olha, o Azer está perguntando aqui, vocês fazem perícias também? O Azer, você pode especificar que tipo de perícia? Se é perícia contábil, se é... É porque a auditoria
eu não sei, né, não sou contábil, né? Mas auditoria e perícia Elas caminham juntas. caminham, não é a mesma coisa, mas Não é a mesma caminham coisa, juntas. mas elas caminham juntas. Então a gente teria que saber, por exemplo, qual o foco da perícia, né? Qual o objeto Exatamente. da. Porque assim, de uma forma simples falando, o trabalho da auditoria condominial, auditoria de processos em condomínio, seria o quê? Uma checagem se esses princípios que você falou de compliance, de moralidade, de eficiência foram observados, é isso? Exatamente. O que a gente fala lá um pouquinho do compliance? Para ver se os processos internos eles estão sendo feitos corretamente. O que a gente fala da impessoalidade? Para ver se o síndico tem isonomia, para ver se ele não. A gente dá um exemplo simples aí. Eu tenho uma empresa de manutenção de caixa d'água. Eu, como síndico, eu não posso contratar a minha empresa para fazer essa manutenção no condomínio que eu estou trabalhando. Aham, E é entendi. onde entra, é onde entra a moralidade junto, elas caminham juntos. O síndico ele precisa avisar o bem do condomínio, não o bem dele. Aham. E da eficiência também, né? Ele precisa produzir o resultado. Precisa trazer o resultado para o condomínio. Precisa Uhum. ser eficiente. Precisa. É uma empresa. Não tem como. Precisa trabalhar como uma empresa. Aquela questão de orçamentos, notas fiscais, essas coisas todas, vocês verificam nessa auditoria. Exatamente. Orçamento é um. A gente começa pelos orçamentos. O que, que a gente costuma olhar? O que, que é a praxe no mercado? Nas empresas que eu trabalhei, eu tenho uma experiência também em licitações públicas. Ah, Então, legal. então eu trouxe um pouquinho até dessa experiência para esse trabalho que a gente realiza na auditoria, né? Entendi. Então o que seria bom para o condomínio? Temos três orçamentos. Dentro desses três orçamentos, o síndico opta pelo menor preço, sem perder a qualidade do trabalho. O síndico pode contratar a empresa do amigo dele? Não, ele não pode contratar a empresa do amigo dele. Quer dizer, ele vai prejudicar o condomínio? A gente precisa avaliar tudo isso dentro desses processos. Então, agora, melhor preço sem perder a qualidade. Então, por Sem perder o exemplo, menor preço, sem perder a qualidade. então, por exemplo, não necessariamente que eu tenha 3 orçamentos e que eu, se for síndica, venha escolher o melhor preço. Não é só o melhor preço. Eu, como Exatamente. gestora, eu vou ter que olhar se aquele melhor preço me oferece as mesmas ou melhores condições, ou tem menos trabalho atrelado, por isso que ele é mais barato. Então, por exemplo, eu posso escolher o orçamento do meio, porque ele não tem o menor preço, mas ele me oferece mais suporte, sei lá, vamos assim dizer, mais itens. Exatamente. E isso vai acabar me evitando de contratar o mesmo serviço duas vezes, né? Contratar alguém para refazer o trabalho que já foi feito, né? Vai gerar mais custo para o condomínio. Ah, tá, entendi. Bacana, bacana esse olhar, porque assim, é aquilo que você está falando, nem sempre o mais barato é o mais eficiente. Aí eu contrato o mais barato, eu tenho que contratar outro para fazer uma parte que o mais barato não faz. E aí o mais barato acaba sendo mais caro. Exatamente. Então, ó, temos uma pergunta aqui, hein, sobre os orçamentos. Exatamente. 3 orçamentos podem ser feitos sem o conhecimento de outros membros de uma comissão temporária. Então, primeiro, meu ponto de vista jurídico, um pouquinho aí, para acho que completar um pouco a pergunta, né? A gente precisa examinar, assim, houve uma assembleia, estou supondo, que para uma questão X ou Y determinou, nomeou uma comissão temporária. Essa comissão temporária vai contratar um serviço, comprar um produto, enfim, executar uma despesa lá em nome do condomínio.
e ela está responsável e encarregada de comprar, de cotar isso e apresentar 3 orçamentos. Então, se houver essa vinculação, a comissão tem que participar dos 3 orçamentos. Se não houver essa vinculação, tem que saber o que está na Assembleia, não é isso, Lucas, na ata? Isso, exatamente. Ela completou a pergunta aqui, ainda falou, ainda não tivemos assembleia. Qual é a urgência desse reparo que precisa ser contratado? Se for um reparo urgente, vai precisar verificar a urgência desse trabalho também. Mas aí não é comissão, aí é prerrogativa e obrigação e responsabilidade do síndico, né? Exato, exatamente. Na verdade, assim, tudo depende. Teria que analisar o caso real, Concreto, digamos assim, concreto. com mais informações, porque quando tem ata, a ata dá um norte, né? E a auditoria se pauta pelo que está na ata, né? Eu imagino que esse seja um caso concreto. Aqui, exatamente. Câmeras de segurança. Então, aí tem que avaliar o que leva isso a uma urgência, né? Porque senão a gente fica muito no subjetivo e fica Exatamente. difícil de cravar uma posição, entendeu? Não temos síndico ainda, então todo condomínio, necessariamente, depois que fez a instalação do condomínio, existe aquela assembleia de instalação e já existe a nomeação do síndico, até porque já está tendo aquela despesa toda. Então, se a construtora entregou a obra, obviamente ela já marcou a convocação da assembleia. Então, precisa examinar esses pré-requisitos antes, certo? Exatamente. E aí, como é que Lucas? Vamos supor, eu vou pedir para o meu condomínio que eu quero fazer uma cotação, eu sou síndico, vou fazer uma cotação para contratar uma auditoria de processos em condomínio, né? Quando eu vou fazer um pedido de serviços ou um pedido de compras, eu preciso delimitar aquilo que eu quero, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu me dirijo para você? Eu quero uma auditoria nas contas do condomínio, eu sou síndica, parará, parará, parará. É assim, vago? Como é o escopo desse trabalho? Olha, chegam de várias formas aqui pra gente, né? Geralmente é quando está ocorrendo uma troca de síndico. Então, Entendi. vai assumir uma nova gestão, essa gestão quer saber como é que está a situação do condomínio que ela vai assumir e pede para a gente fazer esse levantamento. Tá, A mais então o corriqueira pedido é é essa. genérico. O pedido é genérico. Exatamente. Exatamente. Entendi. Eu E preciso, aí, eu preciso, eu preciso saber como é que está aqui a saúde do meu condomínio. tá certo. E aí, a partir desse pedido genérico, vocês vão estabelecer a linha de trabalho e estabelecer uma proposta, né? Assim que funciona. Exatamente. Ó, Camarena, fez uma outra pergunta aqui. Só o síndico pode solicitar auditoria? Oi. Ela fez uma outra pergunta aqui. Só o síndico pode solicitar uma auditoria? Então, O administra... pode falar. Aí aqui o Carlos Ciperi respondeu: a auditoria geralmente é solicitada quando já está tudo fora de ordem. Realmente. É mais comum as auditorias, como você falou, né? O que acontece? Você geralmente tem já uma gestão em andamento e vai ter uma troca de gestor, né? Então, você tinha um síndico X, aquele mandato está acabando, e aí você vai para uma eleição de síndico, Exatamente. geralmente aprovação das contas, né? E geralmente a previsão orçamentária. É muito comum se fazer esses 3 atos juntos, né? Quando há dúvidas, quando há algum impasse, algum questionamento, ou então aquilo que a gente fala, né? A minoria barulhenta lá, né? É muito comum que
se peça uma auditoria e que essa Assembleia acabe votando e deliberando pela auditoria das contas. Aí é nesse momento que se instala tudo, e às vezes já está fora de ordem, como está falando aqui o Daniel aqui para a gente com relação às perícias, né? Já está tudo bagunçado, ninguém tem tempo de arrumar nada, porque não é um costume, não é uma praxe, né? E você encontra coisa muito bagunçada, Lucas? Geralmente sim. Eu só para voltar um pouquinho, precisa ficar claro que precisa se criar uma cultura que a auditoria não é só para quando está fora de ordem, precisa se criar a cultura de fazer um trabalho preventivo também. É comum, inclusive, isso, né? Você ter uma contratação mensal, acho que né? Bimensal, para poder fazer esse trabalho já preventivo mensalmente. Exatamente. Acho que até trimestralmente já fica uma coisa um pouco. Já fica coerente. Tá, até trimestralmente ainda é válido, né? Isso, Mensal talvez exatamente. seja muito, é isso? Depende do tamanho do condomínio, depende da demanda. Entendi. Às vezes, Hoje se for um os condomínios são grandes, geralmente, né? nos condomínios maiores, você até encontra essa demanda, nos menores, não. Entendi. E aí, os principais pontos abordados, então, num processo de auditoria, quais são? Aqui, respondendo onde que encontra a bagunça. Dos pagamentos. É, Eu tô tirando um dinheiro da conta do condomínio para fazer o pagamento. Como é que eu vou fazer essa comprovação? Mediante nota fiscal. certo. O que a gente encontra muito? Recibo. Até na contabilidade a gente costuma chamar isso de papel de pão, né? Isso aqui é uma piada interna nossa, né? Tem muito E aí a lugar gente que dá, como é que é? Como é que é? Recibo sem valor fiscal, não é? Ou recibo sem valor pedido, fiscal. Exatamente. Exatamente. E tem uma história, e tem um fato verídico, né? De um síndico lá de Santa Catarina, é. que ele não conseguiu comprovar R$ 250 mil. Ele não tinha. E o engraçado é que o que ele apresentou para comprovar? É. Nota de loja de roupa, farmácia, padaria, combustível. Ele chegou a ser preso. Nossa, que coisa! R$ 250 mil? 250 mil Não, reais ele condomínio veste lesou. roupa agora. Exatamente, ele lesou o condomínio em R$ 250 mil. Que absurdo. Mas você sabe que isso a gente encontra em todos os pontos. Eu tenho uma prestação de contas aí no inventário que juntaram uma nota fiscal de um açougue onde 1 quilo de filé mignon custou R$ 8 mil. Isso já tem uns 3 anos. Não é nessa alta da carne de agora, entendeu? Para gente que já é diário fazer uma conciliação bancária, é uma coisa praticamente automática. Uhum. Pegar a prestação de contas, pegar o balancete e pegar o documento. Na hora que a gente cruza as três informações, Não casa. num caso, a gente tem que encontrar aonde está a coisa errada. Então, para os síndicos que estão assistindo a gente aqui, tem que o balancete, a prestação de contas, o documento, os três precisam estar caminhando junto. Você precisa ter a nota fiscal. É aquilo que a gente volta na parte da contratação. Vou contratar o serviço mais baratinho que não vai me emitir uma nota fiscal. A hora que você for fazer a comprovação das contas, porque você vai fazer o desembolso e você é responsável pelo dinheiro do condomínio, você vai ter problema. É porque sem nota você tem uma carga tributária maior, porque em tese é uma pessoa física que está recebendo e aí o tributo é maior. É isso, Lucas? Na verdade, essa pessoa que não emite a nota fiscal, ela está querendo se livrar do tributo.
Ela fala, não tinha emitido nota fiscal, às vezes acaba recebendo isso até em dinheiro em espécie, e depois ela dá um jeito lá de comprovar isso. Entendi. Quando essa pessoa física faz o recebimento. Às vezes ela recebe em espécie e já paga e já passa esse dinheiro para frente. Então a operação ela não fecha. O dinheiro sai da conta do condomínio por meio de um saque, é feito o pagamento em espécie para essa pessoa geralmente passa aquele recibinho, que é onde o síndico vai tentar fazer essa comprovação, e aí a operação já não fechou e já não casou. É. E aí, aquele baratinho que a gente estava conversando lá dos 3 orçamentos acaba saindo caro, porque assim, Acaba saindo caro. se eu tenho um profissional que me dá uma nota fiscal, é aquilo que está na nota fiscal. Se eu tenho uma pessoa física com recibinho, aí aumenta, né, Lucas? Porque tem que pagar INSS, tem que pagar imposto de renda, dependendo do valor, né? Tem aí Isso, uns custos exatamente. adicionais, né? Aí tem as retenções, tem os impostos aí inerentes à prestação de serviço. Entendi. E aí o barato acaba saindo caro, ou seja, Exatamente. não só do ponto de vista de, às vezes, necessitar contratar alguém para complementar o que era baratinho e aumenta o preço, mas como também na soma dos impostos, não é isso? Exatamente. Às vezes não é nem por má fé, né? É a negligência mesmo. É aquela ânsia de fazer uma coisa muito rápido, querer resolver as coisas muito rápido, acaba arrumando outro problema, né? E também, assim, o brasileiro não tem muita cultura de ficar pegando nota fiscal para tudo, né? E aí, quando você não tem essa cultura, você acaba levando isso para uma situação no condomínio, aquilo que você falou, muitas vezes não é nem má fé, né? Exato, exato. Entendi. E o que você já encontrou assim de pitoresco aí nessas, né, de curioso nessas suas auditorias, nessas suas incursões aí pelo condomínio aí, que você pode dar um exemplo para o pessoal, olha, além da questão do recibo, nota fiscal, não faça isso. Ó, tem umas coisas que são engraçadas assim. E praticamente é em todo lugar que a gente encontra. Jardinagem. Eu não sei o que acontece. Assim, não existe nota fiscal de jardinagem. Em todo lugar é recibo. A gente já é normal. Assim, a pessoa vai fazer uma poda, vai fazer alguma coisa, a gente já sabe que quando a gente vai chegar lá, jardinagem. Tipo 90%. 90%. Parece até uma coisa que é besta, assim, mas isso é 90% das vezes a gente já encontra essa questão de jardinagem é batata. Nossa, eu não sabia disso, curioso. Outra coisa que um dia perguntaram também, o síndico, que hoje em dia tem o síndico morador, ultimamente sendo chamado como síndico orgânico, né? E temos o síndico profissional, que é profissional, geralmente tem uma PJ, tem uma empresa, aí temos a nota fiscal, tudo direitinho. E outro dia perguntaram assim: olha, o condomínio é obrigado a recolher o INSS com relação ao síndico orgânico, porque o síndico orgânico geralmente ele tem isenção da cota, né? Exatamente. E aí tem que pagar o INSS desse síndico. Olha, geralmente não é feito esse recolhimento. Ele tem a isenção da cota e, e Fica morre por ali. isso mesmo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Os Mas o correto condomínios é que não. se faça, é indiferente. Qual É a sua indiferente, porque visão sobre isso? é indiferente porque o síndico orgânico ele acaba não tendo essa relação de. Como é que eu posso falar? Eu não diria relação comercial, porque até o síndico profissional não tem relação comercial com o condomínio. Mas essa relação de prestação de serviço. Ah, Não sei se eu posso colocar assim. entendi. Então acaba entrando nessa questão polêmica. Se a gente for ver a letra da lei, a gente não acaba encontrando nenhuma. INSS, o nosso amigo colocou aqui, INSS da isenção e do prolabore.
Mas nesse caso, o síndico orgânico ele não recebe o prolabore, ele Ele recebe não a isenção recebe. da cota. O que eu tenho visto muito, Lucas, é assim, vamos supor que a isenção do condomínio lá, as taxas lá que o síndico tem direito à isenção, sei lá, é R$ 500. Como você não pode pagar menos, ter como base de cálculo menos que um salário mínimo, eu tenho Sim. visto muita administradora fazendo recolhimento do síndico orgânico com base justamente nisso, no salário mínimo, mesmo que o valor da isenção seja menor que o valor do salário mínimo. E aí, por que eu vejo muito isso? Porque, às vezes, né, naquelas coisas de INSS, aposentadoria, você vê o tal do recolhimento concomitante, né? E aí a outra Exatamente. briga com o INSS. Mas a gente tem visto muito isso. Agora, eu nunca vi falar, pode ser até que tenha, porque também nunca pesquisei, se algum síndico alguma vez processou algum condomínio porque não pagou o INSS, né? Eu também nunca vi, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi nenhuma demanda jurídica assim nesse caso. Geralmente o síndico orgânico que pega o trabalho na mão é para se livrar da conta porque não tem outra pessoa para assumir mesmo. É Eu posso muito dar. comum. No prédio onde eu tenho escritório, por exemplo, ninguém quer ser síndico. É um prédio Tem. pequeno, são poucas unidades, mas ninguém quer ser síndico. Aqui onde eu moro também ninguém quer ser. Ah, olha, a Ela Macarena disse assim: dúvidas demais. Nem sei o que perguntar. Olha, eu acho que é legal você fazer o seguinte: manda no direct, fala com o Isso, Lucas, manda. provoca o Lucas, põe ele na parede, que ele se propôs aqui a colaborar, vai ter que. Isso, manda para mim. Depois eu vou responder pelo. Depois eu vou responder pelo WhatsApp também. Aqui temos uma outra aqui, ó. Nossa, aqui todo mundo quer ser. Aí você vê, é a Lu tá dizendo que no condomínio dela todo mundo quer ser síndico, né? É uma disputa, né? Isso aí, às vezes. Bom, a gente já viu na televisão, cadeirada, baixaria, essas coisas, né? Então, Lu, no seu condomínio, então você já avisa todo mundo que quer ser, já passa depois. Se o pessoal não assistiu essa live, você passa depois, passa o meu contato e já fala pro pessoal ficar atento nesses pontos aí, hein? É verdade, porque olha só, o síndico, né? Ele responde civil e criminalmente, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Então, qualquer problema, por exemplo, tributário, fiscal, trabalhista, qualquer intercorrência no condomínio, qualquer decisão errada, o síndico responde. Então, às vezes, o pessoal acha que, não, é fácil, é moleza, o negócio é complicado, né? Tem uma outra questão aqui que o síndico precisa ficar atento também, principalmente junto com a administradora, que é o recolhimento aqui dos impostos dos funcionários que são do condomínio. Ah, sim. Principalmente com a questão do e-social também, essa questão das obrigações sociais dos funcionários. A gente também encontra, além da jardinagem que eu brinquei, a gente encontra também muita negligência nessa parte de recolhimento de FGTS, aí sim o INSS também, FGTS e INSS, a gente encontra também negligência nesses recolhimentos. Colocaram dois olhinhos aqui. Eu não sei se é É, síndico, Leandro. é, para ficar esperto, tô de olho, ficar esperto, né? Eu me lembro que no passado era muito comum empresa terceirizada não fazer esses recolhimentos, né? Sim, Hoje em dia, de tanto pessoal levar aí na cabeça, eles acabam que passam para a própria administradora fazer o recolhimento, ou fazer retenção, coisas do tipo, para evitar esse tipo de fraude, né? isso, precisa. E como tem? Sim, tem bastante aqui. Nossa amiga colocou aqui como tem muito. Então o síndico ele precisa acompanhar isso também, precisa acompanhar o envio das obrigações, o recolhimento dos impostos. Isso dá muito problema. Né? Nossa Senhora, imagino. Outra coisa que você costuma pegar muito em auditoria, por exemplo, a condômino inadimplente, né?
Então, o crédito não é do síndico, é do condomínio. Só que todo inadimplente, né, a gente sabe como é, tem aqueles por necessidade, tem aqueles que são os esquecidos, tem todo o perfil, né? Mas sempre querem desconto. E, via de regra, o síndico não pode dar desconto de juros, de correção monetária, né? Ele tem que ter autorização expressa para isso. Você costuma pegar esse tipo de problema nas auditorias? Sim, muito, muito. A inadimplência, e agora a gente vai ter muito por causa da pandemia, né? Infelizmente, foi geral, muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem a renda. A gente vai pegar bastante, e esse vai ser um caso que a gente vai precisar tratar no detalhe. É. Como vai ser essa questão do desconto, como vai ser essa questão dessas isenções das cobranças de multa. O que os síndicos acabam fazendo? Levando isso para ser discutido em comissão ou em assembleia. É mais cauteloso, né? Sim, ele acaba não trazendo para ele a responsabilidade de assumir para dar esse desconto ou para dar essa isenção na. Acaba acontecendo, porque se a pessoa já tem a dificuldade, já teve a dificuldade de fazer o pagamento, ela não vai pagar a multa, ela não vai pagar os juros. Só que essa questão da cautela, o síndico leva isso à assembleia e divide com todo mundo, ele não segura a responsabilidade para ele. Fica resguardado, na é verdade, porque Exatamente. ele corre o risco de dar o desconto sem ter aprovação da Assembleia, e aí depois os condôminos cobrarem do síndico aquele desconto que ele deu, não é E aí verdade? ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar o Porque bolso ele está dele. dando desconto de uma coisa que não é dele, né? É da coletividade, né? A Lu colocou aqui no chat. Sim, tem que discutir em assembleia mesmo, todos cientes. Sim, Lu. A gente tem casos e casos. Tem alguns mais. Como é que eu posso ser? Mais ávidos em resolver o problema, vou colocar dessa forma, que acabam resolvendo, tomando uma decisão monocrática aí, né? E acaba dando desconto. Mas o síndico precavido vai levar isso à assembleia e vai dividir com todo Corre o mundo. risco. É. E o que acontece, penso eu, né? O cuidado ao levar isso para uma assembleia tem que ser extremo. Porque imagine você falar assim, não, vamos fazer uma assembleia para deliberar sobre a concessão do desconto dos inadimplentes XPTO. Você já está expondo a pessoa. É, isso não foi ninguém que me contou, isso eu vi. Ah, você viu? Eu vi, é uma situação muito chata Conta para nós. do síndico expor o número das unidades que estavam inadimplentes. Em plena Assim, assembleia. em plena assembleia, eu nunca vi uma coisa dessa. Assim. Foi uma única vez, mas eu nunca vi. E aí começou o bate-boca, a assembleia não terminou, né? Porque aí começa, né? Ah, caloteiro, não vai, porque a gente sabe que nas assembleias o povo se empolga, né? Acaba Exatamente. que perde o controle. E isso é um problema muito sério, né? Porque você não pode expor o devedor. Eu acho que assim, o síndico, além de tudo que a gente colocou, da administração austera que ele tem que ter à frente do condomínio, é uma relação de confiança com o condômino, né? A partir do momento que eles. Pode até ser que não tenha sido eu que foi o exposto. Mas uma hora pode ser. Então eu mesmo eu já perdi a confiança nele naquele momento. É verdade. É verdade. E aí pode até, dependendo do desenrolar da coisa, enveredar aí para um pedido de indenização. Acaba Exatamente. sendo uma despesa maior para o condomínio. Aí tem que ver se tem seguro. Temos que falar lá com o nosso amigo Johnny, que cuida dos seguros, né? Então, Isso. tem que ver tudo isso, porque existe seguro, né, para responsabilidade civil, para uma série de outros pontos, mas tem que ver a pólice, um monte de coisa, né?
Ela mandou aqui uma pergunta. Nosso caso só falam que tem inadimplentes, mas não temos confirmação nisso, nunca. Por isso dizem aqui. Dizem ser. Um dos motivos de não liberarem parte do clube que temos. Precisa ver exatamente a instalação do condomínio, né, a formação do condomínio, como estão os estatutos direitinho, e apurar o que está acontecendo, porque não é comum. Então, se eu não me engano, lá deve ser associação de moradores, não é um condomínio edilício propriamente dito, e precisa ver essa implantação e como é que foi que o incorporador entregou isso, para poder ter uma ideia e cobrar. O fato é que qualquer um pode ter acesso à prestação de contas, qualquer condômino, né? Quer dizer, não é qualquer um. Não Exatamente. posso eu chegar no seu condomínio e falar, deixa eu ver como é que está a prestação de contas. Qualquer condômino pode ter acesso e consultar a prestação de contas, não é isso, Lucas? Isso, isso. Só faz a solicitação com o síndico e dá uma checada nessa. Tem algumas assembleias que as contas até são apresentadas, elas ficam disponíveis lá para o condômino que quiser dar uma olhada. Geralmente, é assim, fica um recado aqui para os condôminos. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato, é muito número, mas todos deveriam olhar. Tem alguns condomínios que até na própria cota, Na vem lá a fatura, descrição das custas, da fatura. Vem até na fatura. Procura dar uma olhadinha lá, que às vezes vocês vão ver algumas coisas aí interessantes. Vocês podem fazer esse questionamento. Fica uma dica aqui. E aí dá para lembrar, ó, fazendo um link nisso que você está falando, porque vem a fatura lá com aquele resuminho, né? Que é balancete que chama, né? Um Isso, balancete, balancete. balancete. Isso. E aí o que acontece? Você olha, tem alguma coisa que chama atenção, que desperta a sua curiosidade, tem que ter na administradora do condomínio ou na administração a pasta da prestação de contas mensal, né? E aí ele pode confrontar, né? Isso. Tem uma pergunta. Tiveram duas perguntas aqui, uma de pensão alimentícia. Será que é do síndico? Não sei. Minha, ó, Do imagino que minha condomínio. não. Eu imagino que minha não deve ser, porque minha esposa está assistindo a live. E não nasceu ainda, né? Não tem E meu pensão filho de não alimentos nasceu aí. gravídica. E meu filho não nasceu ainda. Muito. Não que você saiba. Exatamente. Vou te colocar em saia justa. Olha só que coisa. Olha só. Então, a Lu está dizendo que no condomínio da praia vem escrito todos os condôminos inadimplentes. Normalmente o que a gente vê são as unidades, né? E não esse negócio, como você falou, de assembleia, expor todo mundo, aquela coisa que aí é complicado, é difícil. Mas acho que uma coisa que a gente tem que chamar a atenção também, Lucas, e vamos já aí fazer essa fala para quase encerrar, porque só faltam 10 minutinhos, olha como passa rápido, é a Passou bem rápido. questão da responsabilidade do conselho, né? O conselho também tem responsabilidade junto na tomada de certas decisões aí com o síndico, né? Então, se você tem um conselho omisso, pois não adianta querer jogar pedra, não é verdade? E é o que geralmente acontece, né? Na hora que a gente fala da Assembleia, na hora que o bicho começa a pegar, É, geralmente se o conselheiro está lá, o que é uma coisa às vezes muito difícil, você vê ele já se esquivando, né? não não vi, não é bem assim, aquelas coisas, né? Olha, Lucas, estamos aqui chegando ao fim, faltam 10 minutinhos para encerrar essa live. Como todo mundo sabe, se a gente não terminar no horário, a gente não consegue salvar e depois as informações não ficam aqui disponíveis, né? As perguntas que não foram respondidas, algumas a gente chegou a olhar, mas aí precisamos saber o contexto melhor
e às vezes até examinar documentos. Então, eu recomendo que chama o Lucas no direct, marca para conversar. Se for o caso, se for um olhar jurídico também, a gente pode colaborar, Isso. mas não vamos ter tempo para abordar casos fáticos e que demandam um estudo do caso e análise documental, né? A gente consegue fazer isso depois para dar continuidade. Eu gostei muito de bater um papo com você, de falar mais sobre essa questão de auditoria. Eu vejo que é importante aquilo que você falou, ter um preventivo, porque se o síndico, principalmente o orgânico, que às vezes é a primeira gestão, cometeu algum engano, algum erro de procedimento no primeiro mês, ele não vai repetir aquilo a vida toda, o ano inteiro. Ele vai conseguir, assim, quando tiver uma auditoria bimestral ou trimestral, conseguir corrigir aquilo e não acontecer mais, né? Porque, como você mesmo falou, muitas vezes o conselho, na maioria das vezes, é omisso, e essa auditoria preventiva, que é a cultura da prevenção, é que poderá ajudar mais o síndico nesse ponto. Senão, depois é aquela tua história, correr para apagar incêndio, né? Esse Então, é o nosso problema, né? eu quero agradecer aqui a todos que compareceram, que contribuíram, que participaram aqui com a gente. Quero agradecer a você também por dispor do seu tempo e passo a palavra para você aí fazer suas considerações finais, fazer seu encerramento, se despedir do pessoal. O que eu quero agradecer o tempo de todo mundo aí. O pessoal se dispôs a uma horinha para ouvir um pouquinho sobre esse trabalho aí que não é muito divulgado, mas é muito importante nos condomínios. Quero agradecer o convite, a confiança aí no meu trabalho, a parceria de sempre, né? A gente está sempre falando, sempre trabalhando junto aí. 2021 está chegando, temos bastante coisas para fazer. O pessoal que eu não consegui responder durante a live, eu vou responder todo mundo. Vou tirar, tem umas dúvidas específicas que eu vou conversar no detalhe com todo mundo. E é isso, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por todo mundo aí que pôde assistir a gente. É isso aí, gente. Valeu a todos. Obrigada. Um tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.